Olá a todos! Pessoal, hoje a gente vai estar fazendo a correção sobre ácido-base dentro de funções inorgânicas, ok? Então vamos lá. Aqui no primeiro texto fala sobre os ácidos, que são substâncias muito presentes no nosso dia a dia. Então, olha só, o primeiro deles é o ácido sulfúrico, utilizado na indústria petroquímica, né? Logo mais abaixo aqui no texto a gente tem falando sobre o ácido fosfórico, né? Depois, ácido clorídrico, eles estão todos sublinhados. Ácido fluorídrico e, por último, lá embaixo, ácido bórico, tá certo? Então, olha, de acordo com o texto, a sequência de fórmulas moleculares dos ácidos em destaque então a gente tem que ter a tabelinha de ácido, porque nem todos ainda conhecem, tá certo? Então, lembrem-se da regrinha. Quando eu tenho um ácido com final hídrico, significa que esse ácido aqui, ó, não tem oxigênio, tá? Não tem, na fórmula dele não vai ter oxigênio, tá certo? Então, olha só, nas nossas respostas a ácido fluorídrico, eu tenho opção a letra A. Como o flúor é um elemento de família 7A, então ele fica só HF, não tem esse doisinho aí não, tá? Então, eu tenho como opção a letra A ou a letra D, tá certo? Vamos procurar as outras respostas. Agora aqui, olha, ácido sulfúrico, fosfórico, bórico. Quando a gente tem oxigênio na formulação do ácido, se o número de oxigênio for mais alto, a gente usa o final ico. Se for mais baixo, a gente usa o final oso, tá? Então, ácido sulfúrico, para ele, a fórmula vai ser o H2SO4, tá? Assim, ó. O próximo, gente, é o ácido fosfórico, H3PO4. Você vai saber esses nomes olhando a tabelinha que eu mandei na explicação da aula passada. Ácido clorídrico, né? Como eu disse anteriormente, o ácido clorídrico, quando é final hídrico, não tem oxigênio. Então, veja, eu falei que talvez a letra D poderia ser a resposta, né? E, por último, o ácido bórico. Então, o ácido bórico, gente, vai ser o maior, né? O H3BO4, o outro lá na letra D, H3BO3, tá? Então, a letra certa aqui para nós, ó, letra A, ácido sulfúrico, fosfórico, clorídrico, fluorídrico e bórico, ok? Olha o que eu estava dizendo aqui, são três, então é menor, é final oso. Número 2, também você vai conseguir responder olhando na tabelinha de nomes que eu mandei para vocês. A nomenclatura dos seguintes compostos. Gente, quando vocês pegarem compostos para nomear, observe primeiro qual é a função deles. Como assim função? Se começar com H, eu sei que isso daqui é um ácido, tá? Esse daqui também é ácido. Então, eu tenho H2CO3 e H2S. Esses dois são ácidos. Com exceção da água, o que começar com H é ácido. Agora, vejam os outros. PbOH2 e BaOH2. Quando termina em OH, a gente tem uma base. Olha aqui o outro, base. E como que é a nomenclatura de base? Hidróxido, D, o nome do elemento, ou hidróxido com final aquoso, se tiver com dois, né? Então, olha só, o Pb a gente sabe que do latim é chumbo, né? Plumbo. Então, esse daqui é o PbOH2. Existe o PbOH4 e o PbOH2. Como esse aqui é o menor, esse aqui é o hidróxido plumboso, tá? Hidróxido plumboso. Então, para a gente ver que pode ser a C ou D. H2CO3 é o ácido carbônico, não existe ácido de carbono, é o ácido carbônico. BaOH2 é o hidróxido, o que é o Ba? Hidróxido de bário, tá? E por último, o H2S é o ácido sulfídrico. Lembre-se que o S é o enxofre, mas a gente usa o nome de origem de latim, né? Sulfur e final hídrico por não ter oxigênio. Então, a letra certa aqui, olha, letra C, tá? Hidróxido plumboso, ácido carbônico, hidróxido de bário e ácido sulfídrico. Número 3. Número 3, a gente tem que falar sobre aquele produto, que boa, né? Água sanitária. Como ela é obtida? Reagindo hidróxido de sódio, que é a soda, com ácido cloroso, aí forma hipoclorito de sódio, que vai ser o nosso próximo assunto, que é sais e óxido. Então, dê as fórmulas moleculares dos compostos e classifique o tipo de função. Gente, classificar tipo de função, dizer se é ácido ou base, tá? Então, primeiro, hidróxido de sódio.
Olha, lá na sua tabela lá, ó, sódio é o Na, hidróxido final OH. Então, vai ficar NaOH, sempre o hidróxido, né? O íon dele vem aqui no final, o OH sempre no final. Então, esse daqui é o hidróxido de sódio. E o ácido cloroso? Vai ser o HClO2. Tem lá na nossa tabelinha, tá? Tem o clórico, tem o cloroso, tem também o perclórico e o hipocloroso, mas a gente não, acho que não viu ele lá, não. Então, ácido cloroso tá aqui e o hidróxido de sódio, tá? Eu dei uma abreviadinha aqui, ó, por causa do espaço, ok? Na número 4 tá falando sobre o fenômeno da chuva ácida, né? O que é liberado durante ela, ó, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, né? Entre outras substâncias. Só um minuto que eu vou trocar de folha. Os óxidos de nitrogênio, fertilizante e tal. Aí, o que que é formado? São formados os ácidos sulfuroso, sulfúrico e nítrico. Olha, sulfuroso, sulfúrico e nítrico. Peraí só um pouquinho que minha questão cortou, tá? Eu vou só verificar aqui no original e eu falo pra vocês, só um minuto. Pessoal, me desculpem, quando eu formatei a lista para imprimir, cortou aquela parte lá. Então, a gente tem o sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e nítrico. Lembrando vocês, o sulfídrico, final hídrico, não tem oxigênio, tá? Então, o ácido sulfídrico vai ser o terceiro. Aqui também eu acho que cortou, só um minutinho que eu vou verificar. Pessoal, perdão, realmente, no que eu formatei, cortou várias partes dessa questão. Cortou aqui o nome e as opções, tá? Eu coloquei a caneta para a gente dar continuidade à correção. Então, vejam, nessa respectiva ordem, a gente tem primeiro o ácido sulfuroso, depois, em segundo, o ácido sulfídrico. Então, o ácido sulfídrico é o segundo, tá? Depois vem o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Então, nessa sequência aqui, qual vai ser a letra certa para nós? Tá começando com ácido sulfuroso, tá? Não é ácido nítrico nem ácido sulfídrico. D e E estão fora. O ácido sulfídrico é o segundo, tá certo? Depois o sulfúrico, ó, oso é o menor, ico é o maior, tá? E por último, o ácido nítrico. Então, a letra certa é a letra A. Apesar de ter cortado D e E, a gente não ia precisar delas, não. Número 5. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de arrênios, são compostos moleculares que, ao ser dissolvidos em água, geram o íon H+. Ó, essa palavra aqui é a palavra-chave desse exercício. Como é chamado o processo de formação de íons, que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? Gente, muito fácil isso aqui, né? Dissociação iônica. Ele é dissolvido em água, é chamado de dissociação iônica, tá? Tá lá na teoria também, é só dar uma verificada, bem no iniciozinho da definição de ácido. E por último, número 6, usando a tabela para a gente dar nome às bases, tá? Aqui a gente tem, olha só, 10 bases. Então, para você fazer nomenclatura de base, a gente vai fazer do final para frente. Todas elas, você começa pelo finalzinho aqui, ó, que é o hidróxido, tá? Essa quantidade que vem aqui não vai fazer diferença na nomenclatura de hidróxido, que vem aqui perto do elemento sim, tá? Então, olha só, hidróxido CO, que é o CO? Gente, CO minúsculo, tá? Esse aqui é o cobalto. É diferente quando vem o C e o O maiúsculos. Então, aqui é hidróxido de cobalto, certinho? O próximo, hidróxido, eu vou abreviar hidrox, tá? De o que é o BI. Esses não estavam na tabela, por isso que naquela tabelinha que eu mandei da parte teórica, por isso que eu pedi para verificar na tabela periódica. O BI tá aqui, quer ver? Deixa eu achar ele. Esse, ó, bismuto, na família 5A, lá do nitrogênio. Hidróxido de bismuto. Agora, olha só, FeOH2. A gente sabe lá na tabelinha que tem o FeOH3 e o FeOH2. Como esse aqui é o menor, ele vai ficar oso. Então, vai ser hidróxido ferroso, tá? O FeOH3 é o hidróxido férrico. Esse daqui, olha só, SR, hidróxido de... O SR, gente, tá aqui, ó.
Família 2A, estrôncio. Certo? Próximo, hidróxido, facinho. O K é o potássio, de potássio. Se eu não me engano, até tinha isso lá na nossa tabelinha da parte teórica. F, hidróxido, eu vou abreviar, tá? Por causa do espaço e do tempo. Olha ele aqui. Li, lítio. D, lítio. Certo? Hidróxido de CS, pessoal. Tá bem aqui na tabela, ó, na família 1 é o césio, tá? Hidróxido de césio. Ba, hidróxido de bário. Al, a gente viu lá na minha tabelinha de definições, eu acho hidróxido de alumínio, conhecido como ranitidina. E por último, hidróxido de níquel. Facinho nessa daqui. E nós já encerramos, ok? Então, pessoal, um abraço, até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.